vitorioso no Supremo Tribunal Federal, Renan Calheiros voltou a presidir o Senado hoje de manhã. Por isso, a gente vai direto a Brasília falar com Gioconda Brasil, que está lá no Senado acompanhando essa sessão. Como é que está o clima por aí, Gioconda? Boa tarde para você. Oi, Sandra. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Assim que Renan Calheiros entrou no plenário, foi cumprimentado por alguns senadores, mas não demorou muito e a primeira confusão já apareceu. Isso porque a oposição apresentou um requerimento para que essa sessão não conte como prazo para a votação da PEC que limita os gastos públicos, porque esta sessão é extraordinária e não ordinária. O governo acusou a oposição de romper um acordo. Renan Calheiros rejeitou primeiro ele, sozinho, monocraticamente, o requerimento, mas depois ele foi acompanhado pelos demais, pela maioria dos senadores que estavam no plenário. Renan Calheiros chegou a bater boca com alguns senadores. Outro item da pauta de votação de hoje é a urgência, a retirada, um requerimento que pede a retirada de urgência de outro projeto, aquele que pune o abuso de autoridade, que é de autoria de Renan Calheiros. Mas até agora, esse assunto, os senadores não fizeram qualquer referência à votação deste requerimento. Esta sessão começou às 10h30 da manhã. Veja na reportagem. Confirmado no cargo pelo Supremo Tribunal Federal, Renan Calheiros mudou o hábito. Em vez de seguir para o gabinete quando chegou ao Senado, foi direto para o plenário abrir a sessão desta manhã. Da cadeira de presidente, ele elogiou a postura moderada do vice-presidente do Senado, Jorge Viana, do PT, durante o episódio da liminar que determinou o afastamento dele do cargo. Ele cumpriu, e isso, Jorge, ficará registrado na história do Brasil. Aquele foi um dos momentos dramáticos e, graças à compreensão de todos, nós vencemos uma etapa muito importante da democracia brasileira. Todos ganharam. O judiciário, o legislativo e o executivo. Ganhou, sobretudo, a democracia, que deve, mais uma vez, muito ao trabalho, à dedicação, à determinação, à obstinação do senador Jorge Viana. A sessão que Renan Calheiros fez questão de comandar foi marcada para contar como prazo para a votação que mais interessa para o governo ainda este ano. A do segundo turno da proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos. Para colocar o calendário em dia, que atrasou por causa da polêmica envolvendo Renan, foram marcadas 4 sessões de hoje até terça-feira, a data prevista para a votação. Esta foi a primeira sessão depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. No julgamento de ontem, o relator Marco Aurélio Mello, que concedeu liminar afastando Renan Calheiros da presidência do Senado, reafirmou que um réu não pode estar na linha sucessória da presidência da República e chamou de grotesco o descumprimento por parte da mesa diretora do Senado da ordem judicial que determinava o afastamento. Caso provocação haja, esta está na inconcebível, intolerável, grotesca postura de desrespeitar ao extremo ordem judicial, recusado até mesmo, já não digo o cumprimento, o simples ciente nos mandados de notificação expedidos. O ministro Celso de Mello, o mais antigo da corte, pediu para antecipar o voto e abriu uma divergência. Votou para que Renan Calheiros permanecesse no comando do Senado, mas impedindo que ele assuma a presidência da República na ausência de Michel Temer. Os agentes públicos que detêm as titularidades funcionais que os habilitam constitucionalmente a substituir o chefe do Poder Executivo da União em caráter eventual, caso tornados réus criminais perante esta Corte, não ficarão afastados ipso facto dos cargos de direção que exercem na Câmara dos Deputados, ou no Senado Federal, ou no Supremo Tribunal Federal. Na realidade, apenas sofrerão interdição para o exercício do ofício eventual e temporário de presidente da República. Votaram com o relator Marco Aurélio Mello para que Renan fosse afastado da presidência do Senado os ministros Edson Fachin e Rosa Weber.
acompanharam o ministro Celso de Mello para que Renan permanecesse no cargo, mas sem assumir a presidência da República, os ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Ainda durante o julgamento, sem citar nomes, o ministro Teori Zavascki condenou quem fez críticas pejorativas de caráter pessoal ao ministro Marco Aurélio Mello pela concessão da liminar. Em nada contribui para um julgamento sereno e seguro, muito antes pelo contrário, só serve para prejudicar. A manutenção de um cenário político e social tenso, que propicia a manifestação pública de críticas pejorativas, de caráter pessoal. Outros ministros, também sem citar nomes, repetiram quase nos mesmos termos a condenação. O ministro Gilmar Mendes, que não participou da sessão de hoje por estar no exterior, havia feito críticas contundentes à liminar do ministro Marco Aurélio. A presidente do Supremo também criticou o não cumprimento da liminar, que afastava o presidente Renan da presidência do Senado. A ordem judicial há de ser cumprida. E há de ser cumprida para que a gente tenha a ordem jurídica prevalecendo e não o voluntarismo de quem quer que seja. Ordem judicial pode ser discutida, é discutida, há recursos e no Brasil excesso de recursos para que isto possa acontecer. O que fica difícil é verificar que, às vezes, se viram as costas a um oficial de justiça, que é uma forma de dar as costas ao próprio Poder Judiciário, num exemplo que não é edificante para uma sociedade que precisa cada vez mais de se educar no sentido do civismo e da convivência pacífica. Renan acompanhou o julgamento no gabinete. Com o aval do STF para continuar no cargo, divulgou uma nota afirmando que recebia com humildade o resultado do julgamento e chamando a decisão de patriótica. Calheiros acrescentou que a confiança na justiça brasileira e na separação dos poderes continua inabalada.